Ótimo. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre esse tema tão importante, né? É uma das nossas masterclass aqui do programa, né? Que é a saúde emocional. As meninas já me apresentaram um pouco, eu vou apresentar um pouco dos nossos objetivos de hoje, né? A ideia é que a gente possa entrar um pouco no campo dessa saúde emocional, que vocês possam dialogar, tirar dúvidas, né? E se apropriar dentro da temática. Quem teve a oportunidade de ler o e-book, muitas coisas eu trago aqui, mas algumas coisas pelo tempo eu não vou conseguir trazer aqui, então queria também fazer o convite para que vocês pudessem ler o e-book. Ele foi escrito com muita afetividade, né? Pensando justamente em como essa temática podia chegar mais próximo de vocês, né? E a ideia é que a gente possa compreender como é que a saúde emocional é um pilar do nosso gerenciamento, é um pilar do nosso bem-estar, e como é que isso afeta o desenvolvimento, né, o propósito, o desenvolvimento da minha carreira e os meus propósitos, tanto de carreira, mas quanto de vida, né? Porque a gente sabe que isso, às vezes, não consegue se separar. Então, esse pilar é um pilar também de sucesso, não só para a minha vida, mas também para os meus negócios e para a minha carreira, né? Para começar a nossa atividade hoje, como uma boa psicóloga, eu não poderia de fazer alguns acordos grupais aqui com vocês. Como a gente vai falar de uma temática sobre saúde, né? Alguns elementos do nosso encontro de hoje, a gente vai afirmar, né? Um deles é que vocês se sintam à vontade para partilhar, porque a gente vai estar acordando aqui, que a gente vai partilhar o respeito às partilhas do grupo, né? Aquilo que vocês, obviamente, queiram partilhar, que a gente possa acolher uma outra história, porque a gente vai falar um pouco muito de saúde emocional, diz muito da nossa história de vida, a nossa liberdade de expressão. Então, a minha opinião é uma, a sua opinião é outra, e a gente precisa acolher. Saúde emocional também diz até de acolher aquilo que eu discordo, né, para o outro e para a minha pessoa, a privacidade e a vivência, né, do outro, o sigilo daquilo que a gente partilhar é do grupo, tanto aqui no sábado quanto do nosso encontro de tutoria na quinta-feira, né? E a presença. E quando eu falo presença, mas a gente não está aqui. Estamos, mas a presença, existe uma diferença em presença e presenteísmo. Às vezes eu estou de corpo presente, né? Então, estar aqui, convido vocês a estar aqui, convido vocês a ingressar nessa história, porque o módulo ele tem essa característica de vocês estarem junto com a gente, né? Então, para começar a atividade, todo mundo está com caneta e papel aí já, gente? Me diga o que eu vou precisar agora. Sim. Vão dizendo Alda, aí. só uma observação. Eu não sei se para todos, mas para mim está aparecendo a tela, mas não no modo de apresentação. Ela está ela Então, tá deixa eu mostrar menorzinha, para não sei vocês. se Tá bom agora? agora sim. Perfeito, Alda, agora Ótimo. sim. Obrigada pelo retorno. Vão falando, tá, meninas? O que a gente vai fazer agora? Eu vou conhecer um pouco vocês, mas eu já vou conhecer um pouco vocês sobre quem é vocês. Então, a gente está com um tempinho aqui, eu queria que vocês pegassem papel e caneta, vai ser uma coisa rápida o que a gente fazer agora, o que a gente vai fazer agora, porque vocês vão continuar essa atividade em casa. Mas eu queria que vocês colocassem o nome de vocês, o nome pelo qual vocês são chamadas hoje, né? E pelo qual vocês gostam de ser chamadas. Eu tenho dois nomes, eu gosto de ser chamada pelos meus dois nomes, por exemplo. Mas algumas pessoas me chamam de Alda, algumas pessoas me chamam de Carol, algumas pessoas me chamam de Carolina e algumas me chamam de Alda Caroline, por exemplo. E eu queria que vocês me trouxessem um pouco da história de vocês em um parágrafo, tá? Em um parágrafozinho, eu vou dar 5 minutos, contadinho. Karina, você vai me ajudar a marcar, tá? Por favor. 5 minutos contadinho, para vocês fazerem em um parágrafo, e depois eu vou escolher, junto com vocês, 5 voluntárias para partilhar um pouco dessa história. Mas eu queria que todas fizessem. Pode ser, gente? Me sinalizem aí, que eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Vou já entrar pelo celular. Ok. Deixa eu só olhar para vocês na tela. Estou voltando, Karina, para eu conseguir olhar para elas, para ver se elas estão com alguma dúvida, tá? Que eu sou muito professora do presencial, eu gosto de ver. Entenderam, meninas? Em um parágrafo, um pouco da história, quem é Rita,
Rita, eu sou mãe, eu trabalho, em um parágrafo, tá? Para a gente começar a falar um pouco sobre saúde emocional. Deixa eu só olhar no chat se alguém está com alguma dúvida. Pronto. Quando tiver faltando 2 minutinhos, eu aviso, tá bom? É só uma atividade para a gente ir se conhecendo. Uma dúvida é para colocar no celular, no zap do celular? Não, podem ficar com o papel de vocês aí, é para vocês, tá certo? Tudo bem. A dúvida Obrigada. de Rita, gente, só partilhando a tua dúvida, que pode ser uma dúvida de outras pessoas, né? Vocês Sim. não precisam colocar no grupo, tá? É uma atividade para vocês, que ao longo do dia de hoje a gente vai dar algumas atividades. Então, separa um papel e uma caneta, porque a gente vai partilhar aí essas atividades hoje, tá bom? Dois minutos, tá, gente? Só para vocês irem aí organizando. É um parágrafo curto, mas que consiga definir quem são vocês. Depois eu vou até começar com o meu, que aí eu vou ajudando, né? A gente vai dando umas ajudas aí. Um minutinho, tá, meninas? Ok? Quem conseguiu fazer? Só para ir sinalizando. Quem já está terminando, quem já está, vai me dizendo aí. Já terminou, Viviane, ótimo. É uma coisa muito rápida. Enquanto é rapidinho, não é nada, não é carta ainda não é uma carta ainda não, tá? É só um parágrafo. Mas que ótimo, que já estão terminando. Enquanto vocês estão terminando, eu vou começando com o meu para dar um exemplo, tá? Porque aí qualquer dúvida que vocês tiverem, e aí já vão pensando quem vai ser as voluntárias para partilhar. Eu quero 5 voluntárias, tá certo? Não vale a voluntária ser
Karina, tá bom, gente? Assim, eu vou só dar um spoiler, tá? Do meu. Eu me chamo Alda Caroline, eu sou natalense, eu sou nordestina, eu sou mais conhecida na minha cidade como Olga do Trabalho, por isso que é nickname no Instagram e várias coisas, né? Eu sou doutora em psicologia, sou empreendedora, sou mulher, sou entusiasta de um mundo mais justo, de um mundo mais igualitário. Adoro pessoas que fazem seu trabalho bem feito, do doce mais simples que a gente pode comer bem feito a uma coisa mais complexa, né? Trabalho com saúde e com vida. Sou entusiasta de todo o bem-estar emocional e humano. Pronto. Me apresentei assim para vocês, contei um pouquinho da minha história e de palavras que me ligam ao que eu sou e ao que eu construí hoje, tá? Quem ainda está com alguma dúvida, quem ainda está fazendo, e quem quer colocar no chat assim, eu quero contar um pouquinho aí dessa minha história aí, desse parágrafo rapidinho. Quem quer partilhar com a gente? Eu posso compartilhar. Excelente. Sou Viviane, tenho 37 anos, sou mãe e esposa, tenho 2 filhos e estou grávida do terceiro. Sou agricultora e amo viver. Minha maior paixão e onde carrego minhas energias é numa quadra de basquete. Sou perfeccionista e autoexigente, o que me suga um pouco. Procuro ser feliz e sou amante das coisas simples. Que lindo, Viviane. Prazer em conhecer a Viviane, agricultora, mãe, perfeccionista e amante das coisas simples. Oi. Oi. Posso compartilhar? Pode sim. Eu sou a Jennifer Guiche, engenheira agrônoma, mãe, empresária rural. Sou apaixonada pelo agro. Busco sempre ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, contribuindo para o meu sucesso e para o sucesso de um mundo melhor. Jennifer, prazer conhecer a engenheira, a empresária, a agrônoma, a pessoa apaixonada que você é aí na vida, que ajuda o outro. Posso Quem falar? mais? Nélida, posso falar? Força, Pode Nélida. sim, Nélida, pode sim. Então, eu me chamo Nélida Mara Guerreiro, sou professora já há 30 anos, sou avicultora no momento. Gosto muito de desafios. Também sou mãe, né? Agora vovó, né? Tenho 2 netinhos. E gosto muito de trabalhar com desafios. Em todo lugar que eu entro, eu tenho sempre desafios para superar, né? Eu tento sempre também superar meus medos. Sou uma pessoa muito introspectiva, muito voltada para dentro, com grande dificuldade de expressar sentimentos. Então, eu tenho dificuldade de conseguir amigos, novas pessoas, de ter de compartilhar com pessoas o que eu penso, né? Então, eu tenho dificuldades interpessoais, eu penso assim, né? Mas é um desafio para mim. Então, por isso que eu estou tentando falar agora com vocês e mostrar essa dificuldade. E eu sempre tentei procurar, né, sempre tentei fazer as pessoas ao meu redor ter paz. Então, eu procuro sempre essa maturidade espiritual. Eu sou muito ligada a essas coisas, né? De espiritualidade, de procurar de estudar o próximo e a mim mesmo, né? Então, eu tenho aqui, eu escrevi, né? Sempre procuro encontrar a sabedoria espiritual para conseguir compartilhar, né, essa paz com as outras pessoas também. Então, é isso. Tá bom? Nélida, muito prazer em conhecer a professora, a avicultora, a mulher que gosta de desafios, a mãe, a vovó, a
a pessoa que congrega a espiritualidade como forma de paz e, principalmente, que diz que tem uma dificuldade de relacionamento interpessoal, mas que já se desafiou hoje em falar aqui Foi. com a gente, né? Então, Mas prazer. Que bom. minhas colegas já perceberam que eu falo pouco, eu dificilmente eu me manifesto. Ok? Mas que bom que você falou, tá bom? Então, isso já é um ponto muito positivo para ti. Vamos lá? Posso falar? Pode, força. Pode Então sim. tá. Eu sou a Marilza, sou formada Depois da Marilza, a gente vai para a Ivonete, tá? Oi? Ah, tá. Então, eu sou a Marilza, formada em Pode processos... continuar, Marilza. Sou formada em processos gerenciais. Eu tenho 3 filhos, 2 netos, que amo, que é a minha paixão atual, é meus netos. Quem tem netos sabe disso. Sou viúva há 23 anos. Eu gosto muito de, assim, todo mundo tem uma atividade. Eu gosto muito de caminhada e faço aula de yoga também. E a minha vida, eu sempre falo, minha vida é guiada por Deus. Eu tenho Deus em todos os dias, em todas as coisas que eu faço. E Ele que me deu força para enfrentar os meus desafios que, ao longo da vida da gente, a gente sempre tem, né? Todos nós temos. Eu amo viver, amo reunir com minha família, com meus amigos, amo meu trabalho, e é isso. É um resuminho do que eu sou. Prazer, Marilza, que é formada em processos gerenciais, que é mãe, que é apaixonada pelos netos, né? Que ela frisou isso bastante, que perdeu o companheiro há 23 anos, né? Que adora uma comida boa, uma caminhada, ama viver com os amigos, que gosta de yoga. Então, é um prazer em conhecer a tua história. Ivonete está com a mãozinha levantada aí. É isso, Ivonete? Isso. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu sou Ivonete Maté, sou agricultora, sou casada, né, há 37 anos, tenho 57 anos, mãe de 2 filhos e tenho uma netinha linda. Também participo dos grupos femininos da Copacol e também sou diretora de uma cooperativa de agricultura familiar. Adoro o meu trabalho. Nessa cooperativa a gente trabalha com 50% são mulheres também. E também sou formada em processos gerenciais, gosto muito do meu trabalho, gosto muito de estudar. Tenho um pouco de dificuldade ainda com essa tecnologia aí, mas de resto a gente vai aprendendo. Prazer, Ivonete, em conhecer a agricultora, a mãe, a esposa, a avó, a diretora, né, que dirige aí mulheres de uma cooperativa, que gosta de estudar, mas dizer que dificuldade de tecnologia, toda aqui com a gente, bem disposta e participando, né? A todas as mulheres que se apresentaram agora, e aquelas que talvez não se alguém quiser falar algo mais, mas pelo nosso tempo a gente deixou 5 voluntárias, mas caso alguém queira muito expor, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Mas eu queria começar uma outra atividade, caso... Alguém mais quer falar? Só para a gente já ir para a próxima atividade, a apresentação, e eu já ir com vocês. Tem alguém que levantou a mão, caso não tenha visto, ou não? Tudo ok? Posso seguir? Todo mundo conseguiu fazer a atividade, porque a próxima atividade vai depender de vocês terem conseguido fazer essa atividade, tá? Então, me sinaliza aí quem ainda precisa de um tempinho ou se a gente pode caminhar. Ok? Não vi mãozinhas levantadas, então eu vou continuar. Karina, se você vir alguém levantando, me avisa, tá? Que às vezes eu tô aqui e não consigo. Meninas, eu queria que vocês grifassem 2 palavras-chave da história de vida aí, que marcam vocês emocionalmente, seja de uma forma muito positiva ou seja de uma forma que não é tão positiva, mas que te produziu um aprendizado. Pode ser só positivo, pode ser só negativo, mas assim, essa palavra, ela tem uma marca de vida muito importante, tá? Então, vamos compartilhar comigo ela. Coragem. Eu queria que vocês deixassem isso
Não te escutei, Francine. Coragem. Coragem. Desafio. Faz um favor, coloca no chat para a gente, lendo, todo mundo aí, coragem, desafio, o que mais? Quem quiser falando também pode ir falando. Quem não puder falar, coloca no chat. Coragem, desafio. Independência e coragem. Desafio. Independência. O que mais? Eu sou apaixonada por tudo que eu faço, com muita paixão sempre. Paixão, apaixonada, né? Uma pessoa que é apaixonada, que se entrega, abençoada. O que mais? Perfeccionismo, acabei de ver aqui, superação. Superação, perfeccionismo, fé, que mais? Então, vamos lá. Vocês vão colocando. Karina, qualquer coisa você vai me dizendo, tá? Tem uma última que colocou apaixonada pela família. Apaixonada e apaixonada pela família. Gente, a nossa história emocional, a nossa história de vida, ela é cheia da nossa história emocional. A nossa saúde emocional, ela é construída ao longo da nossa história de vida. Por isso que eu comecei, primeiro para conhecer vocês, mas colocando vocês para escrever um pouco sobre quem vocês são, porque isso também é um exercício de produção de saúde emocional, que é vocês demarcarem o que vocês são, demarcarem o que vocês conquistaram, como vocês conquistaram, que dores vocês tiveram, que superações vocês tiveram, que desafio vocês tiveram para conquistar. A saúde emocional ela não tem uma receita, vai dar certo desse jeito para todo mundo, né? Muitas vezes eu tenho os ingredientes, mas cada um vai ter eu brinco dizendo que cada um vai ter uma forma de fazer seu bolo, né? E um gostinho muito especial de fazer esse bolo, né? Então, a saúde emocional tem muito dessa característica, né? Então, a saúde e as minhas emoções têm uma relação muito direta com a história que eu construí na minha vida, né? As nossas marcas afetivas durante toda a nossa vida, elas nos ajudam a construir, a dizer quem somos. Elas criam o que a gente chama das nossas memórias afetivas perante a vida e perante o mundo, né? E uma das formas de produzir essa saúde emocional é a gente começar a entender mesmo como a construímos, como essas memórias. A gente costuma dizer que a gente só consegue dizer que está bem de uma dor quando a gente consegue falar sobre ela, né? Quando ela já está elaborada, né? Então, entender como a gente construiu essa história, que sinais essas memórias que marcam as nossas trajetórias de vida, né? Nos ajudam a entender melhor os nossos medos, os nossos receios, né? Então, quando a Nélida diz assim, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de me expressar, e ela se coloca à disposição de expressar, ela está pegando uma marca de vida dela ali e reorganizando de outro jeito, né? É a forma como a gente está lidando com os nossos medos, com os nossos desafios. E saúde emocional também tem a ver com a forma que a gente lida com os nossos imprevistos de vida. O que são os imprevistos de vida? Me deem exemplos do que para vocês podem ser imprevistos de vida, de eventos que estão fora do nosso controle de vida. A morte. Pandemia. A pandemia, eu escutei a morte, o que mais, gente? O jeito das outras pessoas agirem, a gente não tem poder em cima, né, da atitude de ninguém, só de si mesmo. Isso mesmo, o jeito das outras, o comportamento do outro, eu só consigo gerenciar aquilo que é meu, do meu comportamento. Então, se eu me irrito com
com a forma com que o outro é, eu não vou conseguir modificar o outro, mas eu posso modificar a forma como isso chega até a mim, né? Então, isso é muito importante. Aí outras pessoas falaram a pandemia, outras pessoas falaram da morte, eu falei sobre doença, né? A própria falência de uma organização ou falência de um relacionamento, a falência de quem eu sou na vida, de uma crise, quero ser uma outra pessoa, mudar, tudo. Algumas dessas questões, desses imprevistos, podem fugir do nosso controle. E a forma como a gente lida com isso, né, com esses eventos, eles têm uma relação direta com a construção da nossa saúde, né? Porque saúde, gente, a nossa saúde emocional, né? Por isso que eu trouxe esse trechinho, né? Cada um de nós, quem é que lembra dessa música? Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz, né? Cada um de nós vai ter uma história, cada um de nós vai cultivar, né, essa história. E quando a gente cultiva essa história, a gente está produzindo e a gente está demarcando as nossas marcas afetivas, as nossas marcas emocionais. O que eu chamo de saúde é a mesma coisa do que vocês chamam de saúde? Vamos pensar um pouco? Em uma palavra, me definam o que é saúde para vocês. Sei que é difícil, mas vamos tentar. Para mim, saúde, vou começar com a minha, tá? Porque para mim é muito forte. Para mim, saúde é liberdade. Hoje é o dia das palavras, né, gente? A gente começou já com um monte de palavra, com um monte de história. Saúde e liberdade. Alguém já botou aqui no chat? Eu não consegui atualizar. Equilíbrio. Quem quiser falar no fone também pode. Equilíbrio. Paz. Paz. Ai, como é bom. Paz. O que mais? Bem-estar. Persistência. Autocontrole, persistência. Paz. Outra pessoa colocou paz. Por que será que nós temos conceitos diferentes de saúde? O que é que vocês acham? Por que para mim, saúde é liberdade, e para Viviane é autocontrole, e para Francine é autoconhecimento? Por que vocês acham que diferencia? É a forma como cada uma tem a ver com a nossa história de vida, né? Eu creio que é a forma como cada uma consegue lidar com as emoções, né? Com aquilo que afeta e que constrói. Porque somos únicos, e cada um diferente do outro. Desculpa. Porque somos únicos, não, a ideia é vocês participarem, tá, meninas? Porque somos únicos, porque somos diferentes um do outro, porque nos apropriamos. Eu posso viver uma situação de vida a mesma de Karina, mas eu vou me apropriar de um jeito e ela vai se apropriar de outro jeito. Por isso que a produção de saúde, ela tem um elemento que é individual, mas ela também tem um elemento que é coletivo. Por que mulheres adoecem mais de certos adoecimentos, de certas patologias? Porque tem elementos da nossa saúde que são coletivos, mas a forma como a gente se apropria dela, a marca emocional que a gente entrega para ela, diz de um âmbito também que é individual, né? E aí, por isso, cada um vai carregando as marcas da sua história, né? De como constrói, né? Por isso que eu trouxe uma imagenzinha para vocês aqui, ó, de uma pessoa, né? Com uma espécie de uma imagem que é um cérebrozinho e uma linha, né? Como se a gente fosse sendo o autor, o construtor dessa nossa relação com a saúde. E qual é a outra imagem que eu trago aqui para vocês na tela, gente? O que é que vocês olham dessa imagem aqui laranja? Aqui tem o quê? Tem duas pessoas. O que está acontecendo aqui, né? O que essa imagem remete aí para vocês? Uma organização? Não consegui ouvir, desculpa. Desculpa também. Eu penso ser uma pessoa organizada,
conhece bem o seu emocional, e a outra está toda embolada dentro do seu emocional, dentro da sua cabeça. Entendi isso. Ótimo, vamos dizer, a imagem é interpretativa mesmo. Eu entendi que o pensamento de uma pessoa, às vezes, é mais complexo, diferente, e para outra a mesma coisa pode ser mais tranquilo, de uma forma mais suave. Eu entendi que você tem um pensamento, às vezes bom, e você passa para outra pessoa, a pessoa está entendendo tudo errado, tudo amaranhado. Para mim é uma imagem ali de terapia, que a pessoa está ajudando a outra a organizar o pensamento. Que mais, meninas? Eu estou adorando, olha como a gente está tendo entendimentos, né? Bem diferentes e que fazem sentido, né? Alguém entendeu diferente? Além do que as meninas colocaram, organização, tranquilidade, uma pessoa fazendo terapia, né? A imagem diz da própria autoria, né? Primeiro, a imagem, cada um vai dar a interpretação. Por que cada um dá uma interpretação? Porque é aquilo que faz sentido para mim nesse momento da minha vida, gente. Se eu trouxesse essa imagem daqui a 5 anos, talvez vocês interpretassem de uma forma totalmente diferente do que vocês estão interpretando hoje. Então, a interpretação, a forma como eu dou sentido às coisas, diz de como eu estou hoje, né? Diz de como eu vou construindo hoje. Eu trouxe essa imagem para a gente trazer a ideia que saúde é uma produção que é individual, mas também, se vocês que ela é uma troca coletiva, né? É uma troca, ela faz parte dessa troca. Então, acho que alguém até falou assim, tem pessoas que têm um pensamento mais... Eu não lembro quem foi, então, puder me lembrar quem foi, pessoas que têm um pensamento mais complexo, e tem pessoas que têm um pensamento mais simples, né? Eu lembro que alguém falou isso, não foi isso? Então, essa ideia de descobrir o que é saúde para mim e descobrir o que é saúde para o outro é uma construção, né? É uma construção cotidiana, diária, e que nos leva a alguns movimentos, né? Eu preciso ter empatia, porque nem sempre aquilo que o outro pensa é igual ao que eu penso. Pessoas que já ocuparam cargos de gestão na cooperativa, que vocês têm que lidar com pensamentos diferentes, ou a próprio papel de mãe, de avó, e vocês vão ter filhos diferentes, netos diferentes, e vocês vão ter que estar o tempo inteiro ali, né? Até muitas vezes, quando as relações são mais familiares, a gente é julgado de que agrada mais a um do que a outro. Nas relações profissionais isso pode vir a acontecer, mas a gente tenta evitar isso o máximo possível, né? Então, descobrir essa relação que você tem com o seu processo de saúde é uma construção que é individual, mas faz parte da interação que você tem com o outro, na vida, no mundo, né? No seu processo de ter saúde, tá? O que afeta a sua saúde emocional hoje, meninas? Queria que vocês pensassem em algo, quem quiser partilhar, obviamente pode, que para vocês dói, tipo assim, isso me incomoda, isso super me abala. E aí, só para vocês, ao responderem essa pergunta, eu queria que vocês pensassem em duas coisas. Deixa eu só voltar para olhar para vocês. Tá? Eu vou sempre fazer isso, porque eu gosto de olhar para vocês. Pode ser algo mais genuíno, no sentido de algo mais íntimo, e pode ser algo mais coletivo, do mundo, assim. Isso me incomoda, isso me bate, né? Então, eu queria que vocês registrassem isso aí, para vocês pensarem o que mais afeta a saúde emocional hoje de vocês. Para algumas pessoas podem ser o quê? Injustiça, para algumas pessoas pode ser, eu não consigo lidar bem com frustração. Eu fico muito mal, né? Eu fico muito... eu sou perfeccionista, e aí o perfeccionismo me leva a esse quadro de ficar muito mal. E aí, quando eu fico muito mal, porque eu estou num processo de frustração, eu vou e fico procrastinando, fico adiando de fazer minhas atividades. Então, eu queria que vocês começassem a colocar o que mais afeta a saúde emocional hoje de vocês, né? Nesse sentido, porque é a partir disso que a gente vai
ao final do nosso módulo de hoje, a gente vai fazer um exercício, né, para quinta-feira, que tem a ver com como é que você está vivendo hoje, né? Porque saúde diz da forma como a gente elege as nossas prioridades de vida, né? Não é somente, claro que também é, o cuidado com a alimentação, com o corpo, né? Com o yoga, tem gente que faz yoga, tem gente que faz a caminhada. Não é apenas, e é também, só como é que saúde emocional é uma coisa assim complexa, né? O pensamento como que é complexo. Não é só apenas o cuidado com o corpo, é também aquilo que você faz com suas emoções, né? Com o teu dia a dia, com o que você faz para você mesmo, o teu autocuidado. E quando você fortalece esse pilar, quando você fortalece isso, a hora que você tiver de promover um crescimento nos negócios, você consegue levar essa gestão emocional também para a tua carreira, para a tua profissão. Não tem como ser o inverso, tá, gente? É quase impossível, né? Você fazer o inverso. Primeiro eu vou deixar organizada a minha carreira, depois eu vou me... Não, primeiro que você não vai nem conseguir fazer isso, tá? Então é muito importante que a gente pense sobre isso, né? Como está a nossa saúde emocional hoje. Vou estar aqui, tá bom? Pensando no que mais afeta a nossa saúde emocional hoje, né? Eu trago para vocês um conceito de saúde que é para além do que normalmente a gente conversa, que é o bem-estar físico, emocional, a gente também considera isso. Mas a gente também considera a saúde como uma experiência, é como eu vivencio aquilo, né? Mais uma vez, vamos para o exercício da imagem, gente. O que vocês veem aqui? Adoro, porque cada um vê uma coisa diferente. Então, eu peguei a imagem e assim, eu estou vendo isso. Aí, quando vocês me falam, eu começo a pensar, eu não tinha visto isso também. O que vocês veem nessa imagem, gente? E como essa imagem tem relação com essa frase, na opinião de vocês? A saúde como uma experiência. Para mim, a imagem remete cuidado, né? Tá sempre muito atento com as coisas e buscar uma organização e uma limpeza interna, assim, né? Tanto de emoções quanto de sentimentos e de crenças, né? O que te limita? Tirar para fora, Isso. limpar o ambiente para que Limpar. você possa ter uma visão, uma direção mais clara, né? E mais de maior passividade, e não é passividade, não, é de mais paz, assim, né? No caminho e na jornada, né? Mais clareza. Mais clareza. Ok, que mais, gente? Obrigada, tá? A mim, assim, remeteu, assim, os livros, assim, que você precisa estar sempre aprendendo, o regador ali que você precisa estar sempre regando, cultivando tudo no seu dia a dia, né? Porque nada, como uma flor que você planta, você precisa regar, tudo na vida da gente, a gente tem que estar cultivando e regando, seja ela amizade, seja na família, né? O cultivo na família que vai aumentando a diversidade, então você tem que estar sempre ali, regando e cultivando para ser uma coisa boa. Excelente, né? A gente precisa regar, a gente precisa cultivar, a gente precisa ter clareza, né? A clareza nos ajuda a muita coisa, inclusive a não achar que a gente está... a famosa síndrome da impostura, né? Eu não sei fazer isso, e aí eu acho que estou me propondo a fazer algo que eu não sei. Quando a gente tem clareza, a gente não entra nessa de questionar se somos muito ruins, estamos fazendo algo, né? Eu digo que a clareza nos ajuda muito nesse sentido, né? Claro que a gente pode ter a autocrítica, que é diferente, né, de estar nesse estágio de achar que somos impostoras naquilo que estamos fazendo, né? Porque na verdade isso é mais uma forma da sociedade colocar que a gente não consegue, né? É mais um desafio, né? Então, acho que alguma pessoa falou também do cultivo das boas relações, né? Do regador. O que mais que vocês veem, gente, de diferente? O livro, né? Como uma leitura, ela nos permite produzir saúde. Tudo que vocês leem, tudo que vocês têm de acesso à formação, um programa como esse,
né? Ele constrói o teu fortalecimento emocional, por exemplo, né? Não só pela quantidade de conhecimento que certamente o programa Empreender Feminino está produzindo para vocês, mas, sobretudo, para o que vocês conseguem levar para o emocional de vocês. O que fica, né? A gente costuma dizer assim, o que fica nisso, né? E quando a gente cultiva, quando a gente tem clareza, o que acontece, gente, quando a gente tem tudo isso? Como é que o jardim está aí? Como é que essas plantas estão aí? Elas estão organizadas, elas estão desorganizadas, elas estão feias? O que eu vejo é assim, que quando a gente planta, com as experiências da vida que a gente planta na vida da gente, no cérebro, principalmente, na cabeça, se a gente cultiva as coisas boas, a gente tem bons momentos para repassar isso, né? E eu acredito que é isso, que a gente tem que tirar o que vem de bom das experiências que a gente tem na vida. E cultivar, porque se a gente não cultivar as coisas que a gente aprendeu, elas acabam morrendo mesmo, e aí as plantas estão muito bonitas. As plantas estão bonitas, as plantas estão bem ornamentadas também, cada coisa em seu lugar, percebe que cada coisa está em seu lugar aí, né? E que não faltam ingredientes para regá-las. Então, assim, tem lá o regador, né? Está bem ornamentado. Então, tudo isso a gente precisa entender e perceber como é que está na nossa vida. Digamos que essa imagem trouxesse uma imagem de descuido, de uma imagem onde as plantas, vocês que são aí do agro, vocês sabem mais do que eu, né? Vão me dar aula sobre isso. Elas dizem elas não vão conseguir dar bons frutos, né? Você não vai conseguir ter uma boa produção daquilo, você precisa cuidar. Você precisa ter o tom certo do que colocar, da quantidade de água, tem umas que podem sol, tem outras que não podem. Então, por que será que hoje a gente quer tornar a saúde um evento, um ingrediente único para todas, né? Para a mulher, para o homem também, né? Mas falando agora especificamente para a mulher, nós temos necessidades distintas, né? E aí eu vou fazer a analogia das plantas. Assim como as plantas, umas precisam de mais sol, outras precisam ser regadas em horários distintos, precisam estar em locais diferentes, produzem melhor em tempos e estações diferentes, né? E essa leitura a gente aprendeu cultivando. Essa leitura a gente aprendeu fazendo. A saúde é assim, então nem sempre o ingrediente que é bom para mim, Karina, a minha terapia na psicanálise está sendo maravilhosa. A Karina vai dizer, não, Alda, para mim eu vou fazer mindful e para mim está sendo maravilhoso. E aí eu vou cultivar outras questões. Eu estou fazendo yoga, mas para mim a caminhada é melhor, né? Eu estou fazendo um processo de mentoria hoje, isso está sendo muito bom para mim, para minha carreira, para minha empresa. E, de repente, para a Rita, um curso no Sebrae sobre uma ferramenta que ela quer aprender nessa fase maturacional da vida dela vai ser melhor que a mentoria que a Alda está fazendo hoje para a empresa dela. Então, entender os níveis de maturidade que vocês estão hoje é fundamental para vocês cuidarem da saúde emocional. E vou mais um pouquinho adiante, da saúde organizacional, saúde das empresas, né? A gente também fala essa terminologia, apesar de hoje não ser um ponto que a gente vai abordar aqui, porque a gente não tem tempo, né? Mas isso é um ponto extremamente necessário. A minha saúde é a saúde da empresa que eu cuido, né? E de saúde não é só um elemento financeiro, saúde organizacional. Assim como a saúde emocional, ela envolve outros ingredientes, né? Então, o meu ingrediente pode ser o mesmo que Ivonete, mas Ivonete pode, decididamente, do ingrediente do leite, do ovo e da manteiga, fazer um bolo e eu posso fazer uma torta salgada. E, para mim e para Ivonete, vai estar tranquilo. Porque é essa forma de produzir saúde que a gente não pode comprar globalmente. A gente não pode comprar um discurso de que saúde é algo igual para todo mundo. Não é. E na hora que a gente compra esse discurso, a gente está comprando muitos discursos, inclusive mercadológicos, da indústria farmacêutica, né? De um suplemento que serve para mim, que vai servir. Eu vejo muita mulher fazendo isso. Você está
você está tão bem da sua pele hoje, aí você está usando o quê? Aí eu começo a rir na hora. Eu estou usando um creme, mas eu não sei se vai ser o mesmo para você, porque a minha pele ela é oleosa, só pode ser seca, e daí a gente tem que buscar a alternativa correta para aquela coisa. Algumas vezes isso não vai trazer impacto nenhum, mas quando a gente fala de coisas mais profundas, a gente precisa, de fato, entender que caminhos e por que caminhos ir, tá, gente? Então, saúde emocional é sim uma experiência, né? É a forma como a gente vivencia a experiência, a forma como a gente cuida, né? A imprevisibilidade sobre o que vai acontecer em nossas vidas faz parte da própria condição de viver, então eu não tenho como modificar isso, eu não tenho como fazer disso uma ferramenta de controle. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação de vida que levaram vocês a perceber que o controle é tudo exagerado na vida da gente, a gente não consegue dar muito certo, né? Mas situações onde você tenta controlar no nível, né, que a gente chama do perfil mais controlador ali, e que você estiver não êxito ao tentar controlar aquela situação por completo, como vocês se frustraram, né? Eu vou pegar um exemplo de uma síndrome que hoje é muito característica na nossa atualidade, que é a síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento profissional. Não vou fazer uma fala de patologia, porque eu não quero aqui que vocês saiam diagnosticando. Fulano tem burnout, cicrano tem burnout. Mas só para vocês entenderem, o burnout é uma síndrome do esgotamento profissional. É uma síndrome de quando eu estou exausto, desgastado emocionalmente. Mas o burnout dá em pessoas que não são comprometidas afetivamente com a atividade de trabalho delas, meninas? Não. O burnout dá naquela pessoa que é extremamente produtiva, extremamente perfeccionista, que é boa de entrega, que está entregando. Por que eu trouxe essa fala para vocês? Eu falei para vocês que eu não trago uma fala de diagnóstico, mas uma fala do dia a dia, né? Eu atendo pessoas com burnout e elas já chegam para mim, eu digo, muito mortificadas, mortas-vivas, né? Eu costumo dizer isso, elas chegam vivas, mas elas chegam mortas, né? Eu primeiro, para trabalhar com elas, eu preciso botar elas para viver, porque elas continuar trabalhando. Vamos viver primeiro, depois você trabalha. Até elas entenderem que precisa viver para trabalhar, né? Que aí eu faço essa proposta. Vamos casar diferente com o trabalho? Elas começam a rir quando eu digo isso a elas. Então, vocês têm que casar diferente. Vai manter o mesmo trabalho? Vou. Então, vamos pedir ele em namoro de novo. Vamos construir uma nova relação com ele. Por que eu trago esse exemplo para vocês? Porque nem tudo dessa saúde emocional ela tem uma relação direta com algo que a gente fez bem feito. Não, às vezes a gente faz tão bem feito, a gente entrega tanto da gente que a gente deixa outras esferas da nossa vida a desejar. Então, esse ponto de equilibração, que pode ser diferente para mim, porque hoje eu estou numa fase da vida que escolhi estar em tal estágio, e para Karina, da vida dela, né, Karina? Eu lembro. E para ela, nesse momento da vida dela, ela pode dizer assim, eu vou investir mais, e faz todo sentido. E nesse momento, se eu estiver fazendo um pós-doutorado e disser, não quero ter filho agora, também faz todo sentido, né? Então, é esse nível de maturidade e de temporalidade dos meus objetivos de vida e do que eu quero para a vida, que é o que a gente chama de propósito de vida, assim. Você sabe o que é a vida? Se a vida findasse hoje, né? Essa frase que ela é bem... tá tudo bem por aí? Você viveu o que você queria viver, né? E aí a gente, nessa condição que o mundo do trabalho coloca hoje, a gente tem esquecido muito disso. Se a gente deixar, né, o trabalho, ele vai ocupando outras esferas da nossa vida. Mas olha que coisa louca. Essa mesma coisa que pode me adoecer, diz quem eu sou, me faz feliz. Eu sou Alda, eu sou psicóloga, eu sou orientadora de carreira, Rita, que é mãe, que é mulher, que é... ele também te faz feliz, né? O trabalho também te faz feliz, mas ele também pode adoecer. Então, a gestão emocional, eu trago o exemplo da síndrome de burnout, foi porque houve uma cegueira emocional tão grande com outras esferas da vida, a pessoa deixou de lado tantas outras esferas da vida dela
e colocou o trabalho e o desempenho e a entrega e o perfeccionismo e a produtividade como um ponto de bem-estar maior da sua vida, que aí ela foi e desenvolveu uma doença que é característica do trabalho, né? Então, essas equilibrações, né, de gestão emocional, ela diz assim, para cada comida um tempero, eu costumo brincar isso, né? Tem comida, gente, que tem certos temperos que não combinam, né? E se você colocar demais, agora eu lembrei de uma embaixadora do clube nossa, a Ana, né? E se você colocar demais, a comida vai ficar sem o sabor que ela deveria, né? Então, os ingredientes, a forma como a gente lida, vai depender da nossa clareza, vai depender da minha entrega, vai depender de como eu estou, de que eu conheço e de como eu me conheço, né? Quando a gente traz o livro, naquela imagem, nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, né, que tinha o livro, a gente fala de um polo muito sagrado do autoconhecimento, que é o autoconhecimento via leitura, porque tem o autoconhecimento via o processo de psicoterapia, mas tem o teu autoconhecimento diário, que ele vai sendo elaborado por outras ferramentas, como a leitura, como a interação social, né? Como a questão eu acho que foi a Nélida que falou sobre a questão que ela gosta de estudar sobre espiritualidade. Isso é uma forma também de autocuidado, conhecer sobre temáticas e sobre assuntos que me fortalecem, que fortalecem quem eu sou, que fortalecem os meus desejos, que fortalecem os meus propósitos de vida, né? Eu trouxe um estudo de caso rapidinho. Quem pode me ajudar a ler? Quem pode ser uma voluntária aqui comigo? Cada um lê um parágrafo para me ajudar aí, para eu tomar uma água. Fala de um adoecimento silencioso, só para um exemplo para vocês. Quem pode ser a voluntária aí? Um estudo de caso. Adoecimento silencioso. Lembro como se fosse hoje, como era assustador me dar conta da minha própria mudança de humor. Uma mulher alegre, extrovertida, de bem com a vida que, por consequência das situações adversas da vida e de um evento traumático, acabou conhecendo a senhora depressão. A depressão tira a cor, a graça, o sabor, o cheiro das coisas e das situações da vida. Absolutamente tudo fica insosso. A gente simplesmente perde a vontade de levantar da cama. Eu, que costumava ser a rainha da zoeira, perdi minha vontade de gargalhar. O choro fácil, o desânimo, a desesperança, a pouca certeza de dias melhores à vista. Eu não perdi para ter depressão. Acho que ninguém pede ou deseja sentir uma tristeza tão profunda. Mas ela aconteceu e eu precisei aprender a lidar com ela. O que mais, gente? Podia continuar. Peraí. Estou falando de uma doença. Sim, doença. Como outra qualquer. Só que ela é silenciosa. Ela vem e se instala de mansinho, sem você perceber. Pode ser por um desequilíbrio químico ou hormonal do seu organismo. Pode ser por decorrência de alguma situação ambiental, meu caso. E, em alguns casos, pode ser decorrente ainda de fatores genéticos. O fato é que a depressão, assim como qualquer outra doença mental, requer tratamento, acompanhamento psicológico, psiquiátrico e muito apoio. É preciso ampliar a conscientização. Vou passar aqui para vocês. Quem pode continuar? Trazer um debate para o debate, um assunto que muitas vezes queremos varrer para debaixo do tapete. O mundo, nosso país, aliás, o mundo e nosso país também, ainda sofre de um mal chamado desinformação. Excelente.
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam para um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. No entanto, pesquisas comprovam que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Hoje, com tristeza, recebi a notícia de que uma colega de infância foi encontrada em seu apartamento, jovem, bela, bem-sucedida, dona de um sorriso largo. Aos 37 anos, deixa um filho de 11 e a dor de uma partida sem explicação. Escrevo esse texto ainda meio em choque, me questionando quantas pessoas mais ainda perderemos? Perderemos para nos darmos conta da importância de falar abertamente sobre saúde mental, para conseguirmos, de fato, evitar uma tragédia, precisamos entender o que acontece, educar, conscientizar, compreender os fatores e gatilhos que levam aos estados psíquicos debilitados. Desculpe, é que eu estou lendo no celular e eu não enxergo muito bem, aí eu fico aumentando aqui, por isso que eu dei essas titubeadas. Mas está ótimo, consegui entender bem. Vamos lá para a gente... Só uma última para ler esse parágrafo. Quantas vezes não ouvi questionamentos e comentários? Tati, você tem tudo. Um bom emprego, uma família legal. Por que você fica triste? Você é linda, é jovem, tem uma vida inteira pela frente. Não faz sentido ficar chorando o tempo todo. Só para dar um exemplo. A cada frase, um passo para trás. Ninguém compreendia o que se passava. Para quem olha de fora, a doença mental não tem explicação. Não se entende como ela surge ou por que pessoas são acometidas por ela. Por conta de uma sociedade não acostumada a lidar com os ditos transtornos mentais, somos sempre cobrados para agir como se não estivéssemos mal. A ironia triste? Mesmo estando doentes, precisamos fingir que estamos bem, ou as coisas podem piorar. Mais irônico ainda é que, ao fingir, as coisas de fato pioram. Tatiana Pimenta, CO e fundadora da Virtude Engenharia, que se apaixonou pela psicologia, pelo estudo constante do comportamento humano e da felicidade. Com mais de 15 anos de experiência profissional, foi executiva de sucesso em empresas de grande porte, como a Votorantim Cimentos e Arauco. Única brasileira finalista da premiação internacional Cartier Women's Initiative Awards em 2019. Faz terapia há mais de 8 anos. É maratonista, amadora e praticante de mindfulness. Encontrou na corrida de rua e na meditação fontes de disciplina, foco, felicidade e produtividade. Ai, super obrigada, meninas. O que é que vocês me dizem nesse caso? Né? Esse estudo de caso, ele é real, tá? Ele foi publicado numa revista após a Tatiana dar uma entrevista sobre como ela foi acometida pela depressão, né? E eu trouxe um estudo de caso real para vocês aqui, para a gente pensar, né, como esses assuntos da saúde mental, eu gosto dela falar do educar, do conscientizar e do tabu que os assuntos precisam serem partilhados, né? É um assunto que deveria fazer parte dos nossos temas cotidianos, eu costumo dizer, dos nossos almoços e jantares familiares, né? É um assunto que deveria ser parte, porque quanto mais você conscientiza, fala, mais você
consegue identificar que algo de errado, algo de que não está acontecendo, né? Quando eu terminei de ler esse estudo de caso, né, no finalzinho a Tatiana se apresenta, não sei se vocês lembram, eu sou Tatiana, trabalhei na empresa, sou maratonista, e aí foi também o que me deu a inspiração para fazer um pouco da atividade de vocês, né? E percebam como ela traz paixão por outros elementos da vida, né? Por outras situações da vida, para além de quem ela é pelo trabalho, né? Ela não deixa de se identificar de como ela é pelo trabalho, mas ela para os elementos da vida dela. E isso é muito importante, né? A reportagem traz um dado que não se fala muito, né? No Brasil, da depressão até chegar ao ato do suicídio mesmo, isso muitas pessoas fazem, a gente só não tem dados formalizados pela própria subnotificação, né, da temática e da situação, que é uma situação muito delicada, mas a ideia desse estudo de caso para você aqui é trazer a invisibilidade do adoecimento emocional. Quando a gente está com hipertensão, quando a gente está com diabetes, a gente faz um exame, e ele identifica lá, né? A taxa de glicose, ela dá uma desregulada, você vai ter um exame lá, coloca um aparelhozinho que verifica se a sua pressão está bem, faz um teste de esteira. Quem já fez aí? Provavelmente alguém de você já fez esse tipo de exame, né? A saúde emocional, ó, a Rita disse que já fez, eu também, Rita, eu faço todo ano por conta da minha condição de herança lá, de pai e mãe que tem, né? Então, eu tenho que monitorar. Não tenho, mas tenho que monitorar. Então, gente, nossa herança, nossa história de vida também faz que a gente tenha que monitorar tanto o biológico, tanto o emocional. A gente carrega a marca dos nossos ancestrais, da nossa família, tá? Então, monitora, né, como a gente faz. A depressão, eu lembro que uma paciente... E já escutei isso também em outros espaços de trabalho, de grupo, se ela sangrasse, eu lembro que eu tinha uma frase dessa em um dos grupos, né? Se ela sangrasse, todo mundo acreditaria nela, né? Então, e até foi uma frase bem destacada em um dos grupos que eu tive a oportunidade de ler sobre a condução. E a pessoa falava muito isso, eu queria que a minha depressão sangrasse, porque se ela sangrasse, as pessoas poderiam ver o tanto de sangue que jorrava, né? Então, o que eu estou querendo trazer para vocês, com esse estudo de caso, é dizer que as doenças emocionais, elas, assim, a depressão, por exemplo, você tem várias outras, elas não são visíveis inicialmente, e quando elas aparecem, visivelmente, a pessoa, o indivíduo já está com um estágio muito e ela demora para... Alda, eu não sei se é porque ele está aberto, está duplo, nós estamos te ouvindo, acho que pelo computador e também pela sua fala, por isso que está duplicando e dando essa redundante, né, um pouquinho, tá, ele pula, acho que se você fechar... eu acho que vai ter que, se for para deixar aberto, só a apresentação, que a gente está ouvindo você duplamente. Eu acho que é esse o conflito que está gerando. O que é que está duplicando, Karina? É quando você volta no computador. Isso, isso, agora melhorou. Fala mais um pouquinho para a gente poder ver se é isso mesmo. Pronto. Melhorou, gente? Então, o que eu estava comentando com vocês é a própria invisibilidade do adoecimento. Melhorou? Me dá sinal aí que melhorou, que eu não consigo ver vocês quando eu abro a tela toda, tá? Ficou melhor? Melhorou. Melhorou, sim. Tá, então eu vou deixar a tela assim, tá bom? Me avisem, vão falando, que eu não vou estar vendo vocês. Então, esse exemplo do estudo de caso da Tatiana Pimenta, que foi publicado na revista da HSM, e vocês encontram, eu coloquei o linkzinho, mas vocês encontram, né? Ela era conhecida como a rainha da zoeira, né? E ela perdeu a vontade de gargalhar, de sorrir, porque isso foi, ao longo do tempo, ela foi sendo acometida pela depressão. Então, é algo que a gente precisa conversar,
é algo que a gente precisa dialogar, é algo que a gente precisa quebrar o tabu, né? A gente precisa conversar assim como a gente conversa com os outros adoecimentos emocionais, assim como a gente conversa com os outros pilares da nossa vida, né? E perceber que ela foi encontrando em outros espaços de vida, porque ela precisava, nesse caso da terapia, era uma questão da necessidade, mas ela foi para a corrida, ela foi para a prática do mindfulness e ela colocou tudo isso como uma nova forma de ter foco, felicidade, produtividade e disciplina, né? A corrida vai fazer isso com todo mundo, gente? Não necessariamente. Não necessariamente. As pessoas podem encontrar outros sentidos, né? Outros elementos que possam produzir sentidos e possam produzir outras formas de bem-estar. Conseguem me ouvir bem ou tá cortando? Posso continuar, gente? Muito bem, pode continuar. Tá ótimo. A saúde, ela é uma experiência, né? Então, a saúde é uma experiência, é um se dispor para algo. Então, é se perguntar, o que é que eu estou disposto hoje, né? Que por alguns momentos você pode gerenciar, alguns momentos você pode perder a mão, você achar que está em equilíbrio o tempo todo também, isso pode te levar para um ponto na sua vida onde você vai para um perfeccionismo intenso, e às vezes isso também pode te fazer mal. A saúde não é algo que te é dado, mas é algo que você constrói ao longo da sua trajetória de vida, né? Faz parte de uma experiência. Então, convoca vocês todos os dias da vida de vocês a construir essa relação com a saúde emocional de vocês, né? E aí tem uma imagenzinha do cérebro e uma imagem de um coração, né? Aquilo que é da razão e aquilo que é das emoções. Tem um texto, esse texto eu deixei ele completo, é um texto de autoria minha, eu deixei ele completo lá no e-book de vocês. Eu sugiro depois que vocês leiam, ele está bem fluido, bem didático, está bem legal, né? É um texto que a gente eu nomeei como um piloto não automático, né? E a pergunta foi, você está vivendo no piloto automático, né? E o que seria esse piloto não automático, né? O que é um piloto automático? Acho que a primeira pergunta que a gente poderia fazer é essa, né? Quando eu falo o nome piloto automático, vocês lembram de quê, gente? Das colheitadeiras, dos tratores. Das colheitadeiras, dos tratores, né? Se não tiver tudo muito bem, feito manutenção, o piloto automático funciona? Não. Não. Não funciona, gente. O piloto automático só funciona se a manutenção anteriormente que deve ser feita tiver sido realizada. Então, a margem de manobra para o piloto automático funcionar, ela precede e ela exige uma manutenção anterior, né? Então, quando eu falo de um piloto não automático, né, quando a margem de manobra na nossa vida acontece, a gente precisa pensar sobre ela, eu trouxe a analogia aqui de quando a gente aprende a dirigir um carro. O que acontece quando a gente aprende a dirigir um carro? Quem é que lembra aí como que era? Quem aprendeu a dirigir rápido e quem demorou a aprender a dirigir? E quem até hoje, sei lá, não quis dirigir. Até um tempo desse eu odiava. Até hoje eu não gosto não, né? Dirijo porque é uma necessidade. Eu também não... Eu demorei a aprender, só aprendi porque meu marido insistiu muito, senão acho que eu não ia dirigir até hoje. Isso. E foi difícil para aprender? Foi muito difícil, principalmente dirigir na BR, dirigir na cidade grande. E até faz pouco tempo que eu vou para cidades maiores. Até então você ficava mais lá localmente, né? Só aqui no local. Eu demorei a fazer a carteira para mim não ter que sair na BR, para não ter esse problema. Mas depois os filhos e precisando levar para o médico, e agora meus pais, né? Guarapuava, Cascavel, que fica mais longe daqui, 80, 160 quilômetros, então eu tive que ter coragem de ir.
Mas foi difícil, muito difícil. Sim, sim. E você precisou abrir mão de algo, né? Hoje você já faz aquilo. Então, quando a gente aprende a dirigir o carro, né? Pelo tempo de experiência, algumas ações no volante, elas passam a ser automáticas. Concordam comigo? A gente já faz algumas coisas sem pensar, não é? Exato. A necessidade obriga a gente a fazer muita coisa, né? Isso, a necessidade obriga a gente a fazer muita coisa. E essa necessidade, ela impulsiona a gente. E, ao mesmo tempo, quando a gente está fazendo, o nosso organismo tende a ir para uma etapa que a gente chama de acomodação. E é aí que mora o perigo, porque é na acomodação que eu posso fazer com que o piloto automático entre em ação e eu não fiz a manutenção dele. Então, algo vai dar errado, né? Aí eu botei até assim, é no piloto automático que a margem de manobra pode fazer o piloto perder a mão, né? Quando é que o piloto perde a mão? Quando a gente negligencia alguma das nossas situações que para nós se tornaram hábitos, né? E que pelos nossos cotidianos de vida vão se naturalizando, fazendo com que aquele estado de alerta, como da primeira vez que a gente aprendeu a dirigir, a gente ficou mais alerta ali, mais atento, olhando, buscando, eles sejam minimizados, né? Então, isso acontece com mais intensidade quando falamos dos nossos sinais de nossa saúde emocional, né? Quando a gente fala que muitos dos nossos padrões culturais, eles foram enraizados ao longo das nossas vidas e nos levaram a lidar com essas situações de uma forma mais superficial, mais esporádica, às vezes radical, né? As quais a gente desmerece e não legitima, né? E a gente, às vezes, acaba embrutecendo. Então, às vezes a gente diz, é normal eu não dormir tantas horas, mas eu sei que meu organismo precisa, ou eu não comer a alimentação que eu preciso, ou eu não cultivar aquilo que eu precisava cultivar, eu não fazer a manutenção, e aí eu vou naturalizando aquele processo, e de repente, quando eu olho, o acidente aconteceu, né? E aí eu trouxe a analogia do piloto automático e do carro para a gente entender que isso acontece na nossa vida cotidiano, né? Quando o carro desgoverna e a gente não sabe o porquê, né? Por exemplo, quando alguma marca emocional está tão forte que te impede de crescer, que te impede de avançar em muitos âmbitos da tua vida, ou até mesmo te deixa adoecido emocionalmente. Empresas, por exemplo, eu faço muita mentoria para empresas familiares, né? Daqui da região. E muitas vezes os papéis que você exerce no teu ambiente familiar, eles acabam indo para o teu ambiente profissional e isso pode não ser salutar em certos momentos de decisão e de sucessão do negócio, né? Por quê? Porque muitas das marcas emocionais, da forma como eu me relaciono talvez com meu pai, com minha mãe, eu vou carregar para o meu cenário empresarial. E se isso não for bem trabalhado, se isso não for bem organizado, isso vai dificultar o meu processo, não somente meu de crescimento como pessoa, mas de maturidade da organização. Karina, quanto tempo eu tenho? Só para eu ter uma ideia. Estou olhando aqui. Pronto. O piloto automático, né? Consegue me ouvir, gente? Só para eu ter um retorno aqui de vocês. Está perfeito. Ah, maravilha. Eu trouxe um estudo só para vocês tomarem conhecimento do dado, né? Que na Universidade de Harvard revelou que 40% do nosso tempo a gente está num estado de piloto automático, né? A gente não está fazendo coisas diferentes na nossa vida, né? A gente não está investindo em outros aspectos da nossa vida. A nossa saúde emocional, ela precisa que o nosso piloto não esteja no automático o tempo inteiro. Ela precisa que outras variáveis carreguem a nossa energia de vida. Você precisa ter outras, eu costumo dizer, ter outros ambientes, outras pessoas, outras atividades que carreguem a tua energia de vida. Então, não tem uma música do Chico que diz, todo dia ela faz tudo sempre igual. Quem é que lembra dessa música? E acorda às 6 horas da manhã. Tem uma música que diz isso. E trazer
esse movimento de piloto automático, equilibração emocional, isso pode não nos fazer, porque a gente não está aprendendo coisa nova. Cada vez que a gente traz um elemento novo para a nossa rotina, e quando eu digo aprender coisa nova, não necessariamente não está no âmbito da intelectualidade, do estudo, sim, também é, mas às vezes é a forma como você lida com o teu dia a dia ali, ações de autocuidado que você faz para com você mesma, né? O que você tem feito? Ou durante toda a tua semana, durante todo o mês, o ano, você tem replicado as mesmas ações, você tem deixado teus sonhos, teus desejos ali, amortecidos, né? Então, isso é muito importante. O piloto automático, gente, faz a gente provocar erros, faz a gente não avançar, porque a gente precisa fazer a manutenção, sair dele, fazer a manutenção, vai, volta e coloca ele para funcionar, né? Então, pensar em como a gente era no passado e associar isso à tristeza e no futuro associar isso à ansiedade, a gente para de viver o nosso hoje, nosso aqui e nosso agora. Então, pessoas que vivem mais no passado, elas tendem a estar mais lamentando, ter um humor mais triste. Pessoas que têm uma ansiedade de futuro, de como eu vou estar, elas têm um humor mais ansiolítico, né? Com crises maiores de ansiedade, isso dificulta para ela uma realização agora das atividades do presente, dos propósitos de vida dela, né? A forma como eu produzo minha saúde hoje é fruto da minha relação com meus hábitos de vida, tanto no passado, que fazem dizer quem eu sou hoje, né? Tanto que eu pedi para vocês se apresentarem, e quem vocês se apresentaram, a forma como vocês se apresentaram, tem elementos do passado de vocês, né? Então, faz me sentir quem eu sou hoje, no presente, e pode tanto me impedir ou me fortalecer sobre o que eu quero ser no futuro. Então, a forma como eu lido com o meu passado dentro do meu presente pode ser um impeditivo ou um fortalecimento sobre o que eu quero ser no meu futuro, né? E é uma relação muito complexa, é uma relação que é desafiante, né? Por isso que a gente não pode descuidar. Todo dia a gente tem que ter um cuidado, né, com a gente mesmo. E a gente também não pode ofertar a qualquer pessoa a responsabilidade desse cuidado, né? Nessa área do cuidado da saúde emocional, vocês precisam ficar muito atentas, né? Aprender a partilhar e a buscar auxílio com profissionais que tecnicamente são preparados que tem esse domínio técnico, que tem esse domínio científico, né? E aprender a cuidar de si mesmo, né? A gente aprender a cuidar da gente é um primeiro aspecto, é um primeiro movimento também, né? Porque você não vai estar o tempo todo condicionando isso, o cuidado, a uma outra pessoa, né? Ou a um profissional, por exemplo. Cuidar de si mesmo tem que ser uma atividade que você tem que aprender a fazer com você, né? E essa construção ela é diária, ela faz parte de uma experiência cotidiana de entrega na vida, né? Esse processo ele faz parte da sua experiência em dispor de saúde. Se dispor diariamente para esse autocuidado faz parte da sua experiência em dispor de saúde, né? De um modo geral. Estão bem aí, meninas? Estão acompanhando? Tá tudo bem? Tá sim. Que ótimo. A saúde emocional, ela se produz todos os dias e a cada dia. Ela não é um fato em si. Esse fato, não. É um caminho, né? É a tua história, é a tua marca na vida. Quem é Jennifer? Quem é Viviane? Quem é Ivonete? Quem vocês são? Constrói a narrativa de vida de vocês e fortalece ou impede de vocês terem a produção de saúde emocional, né? A ideia da saúde emocional, ela é ao mesmo tempo individual, mas ela é ao mesmo tempo a troca que eu tenho também com outras mulheres. Ela também é coletiva, né? Então, juntos a gente pode ter um sentimento de empatia, de pertencimento a esse cenário. Somos mulheres do agro, nos identificamos como esse coletivo de vocês estarem aqui hoje.
e de vocês se fortalecerem quanto mulheres de negócios do agro, é um caminho para a produção de saúde e de vida de vocês, porque trabalho também, quando feito de forma com sentido, com significado, com propósito, ele tem valor emocional, né? A partilha, quando coletiva, né? A gente diz assim, a partilha, quando coletiva, nos possibilita uma colheita farta e cheia de valor emocional. E isso traz vida para a gente e para os nossos negócios, né? Então, aprender a partilhar o que a gente sente, não foi algo que nos foi ensinado ao longo da vida, né? Vocês já ouviram essa expressão assim, engula o choro, menino? Já escutaram essa expressão, engolir o choro? Que na minha região é muito comum. Quem já escutou ou não essa expressão? Diga aí para mim. Muito comum essa expressão, né? Do engula o choro. E isso é uma expressão que diz muito assim, ó, seja forte, seja resistente na vida, seja forte, seja resiliente. Às vezes é preciso desentalar o choro para a pessoa poder ser forte e resiliente. Às vezes você tem que deixar ele ir e fluir para você poder ir, né? Deixar o choro fluir, a gente costuma dizer isso. Deixar o choro fluir para poder ir, para as coisas poderem acontecer, né? Então, dispor de uma experiência de saúde está diretamente relacionado à nossa disposição para restabelecer e enfrentar as flutuações do meio social que a gente vive. Tipo, o que está acontecendo? Eu consigo lidar com isso? Né? Eu consigo ter maturidade? Não, eu tenho que pedir ajuda. Isso também é uma forma de você produzir saúde. Entender que você sozinho não vai conseguir. Entender que o meio te colocou uma coisa que sozinho você não vai dar conta. E você estagna, fica estagnado ali. Não sei se já aconteceu alguma coisa na vida de vocês que vocês tiveram essa percepção. Agora, para eu avançar nesse aspecto, eu preciso da ajuda de outra pessoa, porque eu não estou conseguindo, não. Posso falar bem rapidinho, que dá até dó Claro. de interromper você, dá até dó, viu? Porque tá maravilhosa a aula. Não, assim, a questão do choro, né? Eu vou falar, quando eu perdi meu marido, 23 anos, então eu fiquei arrasada, né? Assim, um ano para mim foi muito difícil, o primeiro ano, e a gente escuta muito isso, né? Então eu lembro que eu me escondia no quarto para poder chorar. Eu chorava no meu quarto, assim, porque as pessoas te cobram, elas querem que com 15 dias, um mês, você já esteja superando. E isso você precisa de um tempo. Hoje eu compreendo isso, sabe? Então, quando eu vejo que uma pessoa perde, eu falo, não, tem que chorar sim, você tem vontade, chore. Porque não é fácil, você tem que pôr aquilo para fora. E a gente escuta muito isso, que as pessoas já querem um mês que você já esteja forte, que você já esteja, né? Tocando a vida toda igual, e não é. Então, isso daí eu sempre falo com as pessoas hoje que eu vejo que perdem, não, tem que chorar sim, você tem que passar pelo luto, porque se você não chorar, lá na frente pode, né, ficar ali dentro, aquele choro que ele precisa sair. E a outra questão que você falou também de falar, né? Que eu lembro quando eu perdi meu marido, a família dele perdeu a mãe de uma maneira meio trágica, ela se suicidou. E eu lembro que as pessoas não falavam daquilo. Era como se ela não tivesse existido, assim, para não vir à tona a maneira que ela morreu. Então, quando meu marido morreu, desde o início, assim, doía, dolorido no início você falar. Mas aí eu falei para os meus filhos, não, vamos falar dele todos os dias, que daí você vai falando, no início é dolorido, até que um dia a gente consegue falar das coisas boas que ele deixou, rir das coisas que ele fazia, entendeu? Então, isso eu levei para a minha vida bastante, isso de falar dele, para a gente, até que chega um momento, no início você fala chorando, depois chega um momento que você consegue falar já sem aquela dor profunda, né? Então, é isso aí que eu queria falar do choro, porque eu vivenciei bastante isso. Obrigada. Obrigada por partilhar. A fala cura, né, gente? A fala cura, não tem como. Então, quanto mais você consegue elaborar, falar, você consegue curar muitas dores, né? Então, essa ideia de que a gente tem que, por exemplo, nos casos de luto, muito rapidamente superar
e aí cada um tem um tempo, óbvio, mas é justamente nesse tempo de tristeza que a gente leva, né, de que a gente não engole o choro e a gente precisa de fato chorar, é quando a gente está cuidando bem da nossa saúde emocional. Imagina aí se as plantas, se a gente não liberasse águas para elas, né, em excesso, quando elas estivessem secas. Então, quando a gente está no luto, quando a gente está num processo assim, é meio que uma secura também, que a gente sente por dentro, a gente precisa de mais água, né? A gente precisa colocar para fora, né? Então, para cada estágio, para cada situação de vida, a gente precisa acolher a nossa emoção, não pode ter dureza o tempo todo, né? E a flexibilidade dessa gestão emocional, ela tem que ser condizente com cada momento, com cada escolha, com cada trajetória de vida da gente. Culturalmente, a gente foi muito educada a cuidar do nosso corpo. Claro, isso é muito importante, porque ele é nosso instrumento de vida na Terra, né? A gente vem por ele, mas a manutenção dele passa transversalmente e, diria que centralmente, pela gestão da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, porque são as nossas emoções que decidem, gente. Elas que decidem se eu vou comer uma maçã, ou se eu vou comer um chocolate, ou se eu vou comer um pouquinho de cada e tá tudo bem, porque eu vou fazer atividade física. Então, nós somos seres biológicos, mas nós somos seres emocionais, né? E por sermos seres emocionais, a gente precisa viver a dualidade que é ter emoção enquanto humano. Antes de eu passar para o desafio da semana, eu queria saber de vocês, se vocês entenderam, está tudo. Se tem alguma coisa, alguma perguntinha, senão eu vou já para o desafio da semana e vocês vão tirando dúvidas antes de eu encerrar a aula. Claro que depois a gente vai para um fechamento da aula. Até aí tudo bem? Eu posso passar o desafio da semana? Karina, estou no meu tempo, né? Isso, falta um pouquinho. Dá tempo sim. Tá. Posso passar, né, o desafio da semana? No e-book, gente, de vocês receberam uma roda, um gráfico que se chama Roda da Vida. Vocês conseguem identificar aí no e-book de vocês? Me sinalizem se sim. Tá já no finalzinho do e-book. Eu quero que vocês coloquem o nome de vocês, não hoje, tá? Vocês vão fazer na semana. Conseguiram identificar, meninas? Bote aí no chat para a Karine me avisando se sim. Algumas sim, Alda. Eu acho que as outras ainda não acessaram. Nem todas acessaram, né? Então, eu vou explicar Isso. E vocês vão encontrar essa figura aqui, tá? É só para vocês. A figura que vocês vão encontrar se chama Roda da Vida. Se vocês prestarem atenção, ela tem umas marcações, né? Que vai menorzinha, maiorzinha e vai aumentando, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem todas as esferas da nossa vida aí. Quase todas, mas tem. Amor, lazer, intelecto, saúde, financeira, amigos, família. Eu quero que vocês vão pintando. Digamos que de pontuação, de 0, você vai dizer de 0 a 10, né? Vocês vão pintando aqui no gráficozinho. Na minha vida amorosa eu dou 8. Já no meu lazer eu estou dando 3. Então, vai estar pintado no amor 8 e no lazer 3. No meu intelecto eu estou lendo pouco, vou ler 0. Então, eu vou pintar pouco. Depois vocês colocam a pontuaçãozinha aqui, ao lado. Até aí tudo bem, gente? Quando vocês fizerem com todas as áreas, espiritualidade, amor, lazer, intelecto, saúde, vocês vão pensar qual dessas áreas vocês desejam provocar alguma mudança. Eu quero provocar uma mudança na minha vida financeira. Tá? Então, escolhe lá. Escolhe 3 áreas que você quer começar a mudança. Quero financeira, saúde e intelecto. Tá? Escolhe uma prioridade, que é a número 1. 2, você escolhe 3, financeira, saúde e intelecto, né? E aí, eu vou pedir uma atividade para vocês. Digamos que dessas 3 áreas que vocês viram que não está muito bem, eu quero que vocês escolham uma delas. Então, vocês precisam fazer essa atividade
entre hoje e amanhã, para vocês anotarem na rotina de vocês, que também vai estar no e-book de vocês, o que foi que vocês fizeram, que para vocês é algo que já está fortalecendo ao que vocês estão desejando mudar. Vou dar um pequeno exemplo. Digamos que vocês escolheram lá que o pilar que vocês desejam mais mudar na vida de vocês seja o pilar da saúde financeira. Então, na segunda, vocês vão anotar lá. Hoje, eu fiz uma planilha dos meus gastos financeiros. Na terça eu fiz... eu já evitei passar isso no meu cartão. Na quarta, eu já fiz isso. Eu quero que vocês façam esse acompanhamento do domingo até a quarta, porque na quinta a gente vai ter a tutoria, eu e a Karina, que vai estar comigo. Não sei se o toquezinho é dúvida, né, Karina? Aí que eu não estou conseguindo Não, é mais uma chegada de uma nossa colega. Quem vai estar com você na tutoria, Aldinha, é a Renata e a Tereza Pacheco. A Renata e a Tereza Pacheco. Tereza. Isso. Obrigada, amor. Então, na quinta, quando a Tereza e a Renata estiverem comigo, a gente vai se dividir para entender e eu vou, nesse momento, fazer uma mentoria com vocês sobre como esse processo de gestão emocional dessas esferas da vida de vocês estão. Esse quadro da Roda da Vida e esse quadro do planejamento semanal, ele está no e-book de vocês, nas últimas páginas do e-book, tá, gente? Deixa eu só voltar para cá. Queria deixar vocês com essa frase para a gente ir finalizando e eu escutar vocês, né? Que é uma frase da Elba, de uma música chamada A Roda do Tempo. Eu me acostumei no tombo da ribanceira. Quem sabe subir ladeira não tem pressa de chegar, né? E aí, se a gente tem pressa de chegar na ladeira, a gente vai cansar antes do ponto que vai exigir mais da gente lá na ladeira. Eu queria agradecer a vocês, dizer que foi um sábado de saúde emocional para mim, porque ser professora, ser psicóloga, trocar conhecimento com mulheres, com vocês, também é fonte de saúde para mim, tá bom? Queria escutar um pouquinho de vocês, de como foi. A gente tem 10 minutinhos, não tem, Karina, ainda? A gente tem meia, né? 7 minutos. E aí nós vamos fazer nossa foto também daqui a pouco. Pronto, 7 minutinhos. E eu queria escutar para vocês, quem quiser falar aí, quem não quiser falar, coloca no chat. Como é que vocês se sentiram hoje, né? O que é esse conhecimento, essa troca de conhecimento, que eu chamo de troca, o que ele produziu em vocês hoje, né? Como é que foi para vocês? Eu parei de participar, né? Fiquei com dúvida. Parei, né? Não, tá tudo ok. A gente está aguardando agora o livre posicionamento. Eu estava em dúvida se já estava partilhando. Ó, Thaís colocou que foi maravilhoso, né? Gratidão, amanhã. Eu queria dizer assim que eu também gostei Dúvida, muito. Meninas. Pode falar, força. Então, eu queria dizer também que eu gostei muito. Uma coisa que me chama muito a atenção aqui também é o piloto automático, né? Que eu acho que eu sou muito apegada nesse piloto aí. Quero fazer tudo ao mesmo tempo, tudo numa... A gente vive essa vida tão corrida, o tempo que parece que some do controle, né? Muitos afazeres, muita preocupação, e é isso que você disse. Às vezes a gente deixa de viver o agora, porque eu, né, falando de mim, Nice, deixo de viver esse agora por conta desse piloto aí que eu não consigo fazer a manutenção que às vezes é preciso ser feita, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção, acho que eu preciso rever esse ponto aí na minha vida, porque é uma saúde muito boa, né, quando você consegue adaptar as coisas, né? Não deixar que tudo vai
como diz, aos trancos e barrancos, porque, voltando lá naquela imagem da figura, né? O que ele estava fazendo? Se organizando, né? Cuidando, vendo o que ia dar exatamente à saúde. Para mim, esse aí foi um ponto que chamou muita atenção, que eu vou levar hoje, né? Durante essa semana, vou, assim, procurar me ficar atenta nesse parágrafo aí. Excelente, Helenice. Tem muita coisa no material do e-book que vocês vão se apropriar, né? Vai tocar vocês de forma diferente. Como a Helenice falou, tocou a ela nesse aspecto, e cada um de vocês pode ter tocado de forma diferente, né? Deixa eu ler para você. A aula tinha, né? Que bom, Viviane, que foi um autofortalecimento interior. Aqui também está falando assim: adorei a aula, refleti sobre a vida, reforcei a importância de cuidar da saúde emocional, me identifiquei com o excesso de trabalho que traz frustrações. Foi muito reflexiva, né, Aldinha? A Suzane que falou isso. A Linda Mir também, muito bom, principalmente porque estou passando por mudanças emocionais. E a Tereza Negri, ela chegou agora, né? Mas pegou o restinho, né, Tereza? A Marilza, o texto que foi lido, ela se emocionou, provavelmente deve ter sido o case que você trouxe, né, Alda? A Ivonete, muito bom saber da importância de cuidar de mim, refletir sobre esse piloto automático, realmente ele, né, põe a gente para refletir, e da importância disso, né, para a gente mudar o comportamento. Que ótimo. Essa aula tinha o objetivo de ser reflexiva, de fazer vocês viverem um pouquinho de quem vocês estão, né? Eu comecei com a história de vida de vocês, a gente vai dar continuidade na quinta-feira. Convido vocês a fazer esse exercício, ele é maravilhoso, a quem se entrega nele, na quinta vai ser muito legal. Do mesmo jeito que a Marilza se emocionou lendo o texto, a primeira vez que eu li o texto da Tatiana, eu também me emocionei, espero que eu me emocione sempre, né? Porque são as emoções que movem a gente a fazer bem feito as nossas atividades, né, de trabalho. E agradecer a Karina pelo apoio, por estar aqui comigo, ajudando, me auxiliando, a Joana, ao Clube de Mulheres de Negócio de Portugal, por esse espaço, né? Sou professora há muito tempo, gosto da aula, e estar com vocês é ótimo, porque é uma forma didática de trazer os conhecimentos da saúde emocional diferente. Queria dizer também que o Comitê de Saúde Emocional do Clube está à disposição de vocês. Hoje eu e a Karina, a Ana e demais outras mulheres fazem parte desse comitê, né? Estamos juntas aí para ajudá-las no que for no que é possível. A gente formou esse comitê porque a gente sabe que mulheres e homens no mundo do trabalho têm necessidades de saúde emocional distintas. Perfeito, Alda. Obrigada. A aula foi incrível, maravilhosa. Eu espero que todas vocês tenham gostado e assimilado, né, esse conteúdo, e estejam presentes nas tutorias, porque tem essa, principalmente com a presença da Alda lá também, para elucidar ainda mais esse conteúdo, né? Vamos fazer a nossa foto da turma mais bonita do mundo? Eu puxo muito assim, né? A gente tá melhor em vocês, tá? Vamos lá. Quem puder abrir a câmera, né? Quem não quiser também não tem problema. Ai, tá turma de peso, ó. Sem câmera. Tá bem, Ellen? Tá tranquilo. Obrigada. Vamos lá, então. Vamos falar o X, e aí eu vou printar e vou enviar no grupo, e nós fazemos mais uma vez, só para garantir que tá todo mundo bem lindo aí, viu? X. Vou colocar no grupo, só um instantinho, da turma. Aproveita, gente, coloca no grupo qual foi a opção que ficou hoje, assim, onde tocou. Aí eu fiquei feliz, me deu mais autoconhecimento. Põe no grupo aí para dar uma reafirmada na história, né? Nossa história, ela reafirma a partir da fala, do que a gente coloca. Feliz sábado para vocês, tá? Mais uma.
Aí, obrigada, meninas, foi maravilhoso, viu? Que a gente possa estar sempre aqui, estamos sempre aqui para vocês, né? O que vocês precisarem, é só contar conosco, tá bom? Bom restinho de sábado. Bom dia para vocês. Tchau, até mais. Vai ter a avaliação? Vai sim, eu vou enviar no grupo, tá bem? Vou enviar agora, aí vocês façam uma avaliação. Beijinho. Um abraço, tchau. Tchau.